Bem-vindo a mais um vídeo do Paulo de Tarso. Hoje vamos refletir sobre um tema que é básico na doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Para essa reflexão, nada melhor do que o nosso querido Jack Darsa, grande palestrante espírita do Distrito Federal, amigo muito especial da Casa de Paulo. Um abraço para todos e vamos pensar juntos sobre esse tema importante. Vem com a gente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece fora do Espiritismo nossa salvação. E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade nossa salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria a animosidade. Eu quis trazer esse texto hoje porque muitas pessoas pensam que esta ou aquela religião que é a mais correta. E muitas pessoas, quando adentram esse campo, elas pretendem que os outros a sigam como se fosse algo absolutamente necessário à salvação. E é com imenso respeito que dizemos a todos que isto é um equívoco teológico. Nós sabemos que Jesus era um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, pregando aos judeus da Palestina do século I o quê? O judaísmo. E mesmo os judeus, quando vão perguntar para Jesus o que era necessário para a salvação, para herdar a vida eterna, para adentrar a vida eterna, seja qual fosse o contexto, nós vamos ver que sempre ele vai falar que é a caridade. Então, a mais patente destas questões está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 30, em que um doutor do templo de Jerusalém vai fazer essa pergunta a Jesus. E Jesus vai falar. Ele vai falar o que ele já havia falado em outras ocasiões, tanto em Mateus quanto Marcos, Mateus 22, 37, 40, Marcos 12, 28, 31, 29 e 31, a mesma questão. Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E amarás ao próximo, como a ti mesmo. Essas falas não são de Jesus, ele está repetindo o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. E aí então, aquele homem chega até o Cristo e fala, sim, mas quem é o meu próximo? E aí então, dos versículos 31 a 37 do capítulo 10 de Lucas, existe uma das parábolas mais conhecidas, das aproximadamente 40 parábolas ou ditos parabólicos de Jesus, sentenças parabólicas de Jesus, é uma das parábolas mais famosas, que é a parábola do bom samaritano. Então ele diz nesta parábola que um homem estava descendo que um sacerdote, que na verdade é um fariseu que faz essa pergunta para ele fala que o sacerdote do templo estava descendo de Jerusalém para Jericó. E que no meio do caminho ele vê um homem que havia sido assaltado por malfeitores e tinha sido largado semi-morto na estrada. E esse sacerdote do templo não socorre, passa direto. A seguir, ele diz que um levita eram pessoas que interpretavam as leis de Moisés. O ganha-pão delas era exatamente interpretar as leis de Moisés. E ele igualmente passa por aquele local e também não socorre. Então vejam que é um fariseu, um sacerdote do templo fazendo essa pergunta. E Jesus está contando que um sacerdote passou e não socorreu o homem. E que depois passou um levita, que era um outro trabalhador do templo de Jerusalém, também não socorre. E Jesus então vai falar, e então passa um samaritano e desce de seu cavalo, socorre o homem, passando azeite e mel em suas feridas, que era algo comum na época, cuida dele, leva este homem até uma estalagem e diz para o estalajadeiro, aqui tem dinheiro para 2 dias, eu vou seguir viagem, dê a este homem tudo o que ele necessita, quando eu voltar, caso seja necessário mais dinheiro, eu lhe darei. Então imaginem, quem eram os samaritanos? A Palestina no século de Jesus, ela era dividida basicamente, aqui embaixo ficava a Judéia, onde tinha o templo de Jerusalém. Aqui no meio uma região chamada Samaria, onde viviam os samaritanos. E aqui em cima a Galileia, onde Jesus vivia, onde tinha
a Cafarnaum, todo o lago de Genezaré. Cafarnaum para Jerusalém distava aproximadamente 150 quilômetros e Samaria estava no meio. Os samaritanos, eles não eram considerados judeus, porque com todas as dominações que a região da Palestina sofreu com o tempo, aquela região da Samaria, os invasores acabaram ficando e eles se miscigenaram com o povo local. Então eles seguiam a fé judaica, mas com uma outra forma, com uma outra interpretação. Então eles não eram considerados judeus. Os samaritanos não eram considerados judeus. Diga-se de passagem, uma curiosidade, em 2012, se eu não me engano, foi feito um censo e ainda existiam 800 samaritanos. E então o rabinato dos samaritanos e o rabinato de Jerusalém, ou seja, os rabinos, eles concordaram em que samaritanos poderiam casar com judeus para que a raça dos samaritanos não desaparecesse. Então os samaritanos existem até hoje, ou ao menos até o último censo. Foi uma pesquisa que eu vi há muito tempo atrás. Então os samaritanos eles não eram considerados judeus. Os judeus eles tinham orgulho da sua própria raça, né? Eles se consideravam, como se considera até hoje, o povo escolhido por Deus. Por causa das questões de Abraão, que Deus aparece para Abraão, dá a Palestina para os judeus, por causa da questão de Moisés, dos 10 mandamentos, das 10 pragas, todas essas questões. Então, Jesus termina essa parábola e diz: aos teus olhos, quem foi o próximo, o mais próximo daquele homem que estava semi-morto na estrada? E aí aquele sacerdote do templo ele é obrigado a engolir em seco e ele responde: o samaritano. Ou seja, alguém que não era judeu. Então vejam que um sacerdote judeu do templo de Jerusalém está perguntando para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele dá como exemplo que alguém que não era judeu vai herdar a vida eterna, um samaritano. E ele fala: vai tu então e faz o mesmo. Ou seja, é a prática da caridade. Uma outra passagem, Evangelho segundo Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40, alguns falam que é uma parábola, algumas que é uma sentença profética, alguns que é a questão exatamente que nós estamos vivenciando hoje. E nesta passagem diz o seguinte, que um grande rei abriu as portas do seu reino e ele chamou os justos que estavam do lado de fora para que ficassem à sua direita. E aqueles homens, por serem justos, perguntaram para aquele rei: por que nós vamos ficar no lugar de destaque? E é uma sentença, a resposta que o rei dá é uma sentença muito famosa, a maioria das pessoas conhece, e o rei vai dizer: porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes. Estive doente, estive na prisão, e fostes me visitar. E aqueles homens, mais uma vez, como eles eram justos, dizem: mas, Senhor, quando que nós te fizemos isso? E aí o rei responde: quando fizeste isso a um dos meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, mais uma vez, é a prática da caridade. Então vamos ver que não é a religião que salva. Não importa se você é espírita, se você é espiritualista, se você é católico, se você é evangélico, se você é budista. É importante, queridos, que a gente entenda uma coisa. Para Deus, para o Cristo, para a espiritualidade maior, o título da tua religião importa muito pouco, muito pouco. O que importa para Deus, para o Cristo, para a espiritualidade maior, é a nossa conduta. É quem nós somos. Não é quantos livros nós já lemos, quantas palestras realizamos, quantos capítulos e versículos nós sabemos. Isso para eles é uma grande bobagem. Eles querem saber o seguinte: o que você fez na sua conduta com esse conhecimento que você possuía? Essa é a grande questão. Então, para os espíritas que aqui estão, já fico alerta. Nós espíritas somos detentores de conhecimentos que a maioria das outras religiões não possuem. Questões como reencarnação, vida no mundo espiritual, a própria comunicação com os nossos amigos da espiritualidade e a influência deles na nossa vida, a lei de ação e reação. Então, vamos ficar atentos que, por conhecer isso, seria de se esperar que nós espíritas tivéssemos uma conduta diferente. No entanto, com imenso respeito, não é o que eu vejo. Na verdade, eu vejo espíritas agindo como pessoas sem religião, como pessoas com qualquer religião.
É conduta, queridos. Não é quantos passes você tomou, quantos litros de água fluidificada você bebeu, quantas palestras você assistiu, quantas mediúnicas você participou. Não, você não entendeu. Não é isso, não. É quem você é fora da casa religiosa, fora do centro espírita, fora da igreja, fora do templo evangélico, fora do templo budista. É ali que você mostra quem você verdadeiramente é. Como você é quando você está na sua vida normal, no trânsito, no convívio social, no seu trabalho. Como você é quando você senta no restaurante, como você trata os garçons que chegam até você, como você trata o guardador do carro. Ali você está mostrando verdadeiramente quem você é. Conduta, queridos. Fora da caridade não há salvação. E por que eu quis trazer esse mesmo tema? Não somente por isso, mas porque também? Porque existem muitas pessoas que dizem que o Espiritismo é a melhor religião, porque explica tudo. Bem, não adianta explicar tudo se você não fizer nada com isso. Não é verdade? Não adianta. O que a proposta do Espiritismo não é que você saiba essas coisas. A proposta do Espiritismo é a proposta do Cristo, que você se transforme. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 16, Mateus, capítulo 10, versículo 7. Transformação moral. Essa é a proposta do Espiritismo. Então, se você está conseguindo, puxa, que bom. Mas eu conheci uma pessoa na minha vida, não uma, na verdade, mas essa senhora, ela era católica e ela não acreditava na reencarnação. O marido dela não acreditava em reencarnação. As filhas dela eram espíritas, ou ao menos a maioria das filhas delas, eram várias. E ela não acreditava em reencarnação, não acreditava em espiritismo, mas ela tinha uma fé que me falta. Católica. Ou seja, não importa se você sabe ou não sobre reencarnação, sobre lei de ação e reação, sobre vida no mundo espiritual. O que importa é quem você é. O que importa é qual a tua conduta. Então, aqui fala também sobre verdade. Às vezes as pessoas querem imputar, querem obrigar as outras a aceitarem a nossa verdade. Mas como assim? Queridos, cada um de nós possui o seu momento espiritual de evolução e a sua própria verdade. Não importa, isto não é importante. Na verdade, o quanto que você sabe, queridos, não é importante. O importante é quem você é. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. O primeiro ensinamento, queridos, é do amor. E talvez aos espíritas que estejam aqui me colocando de plantão, e vejam, eu sou espírita convicto. Mas eu estou querendo dizer isso por quê? Porque nós precisamos entender que não é porque eu sou espírita que o espiritismo é a melhor religião do mundo e eu tenho que sair por aí querendo converter as pessoas. Não. O espiritismo é a melhor religião para mim. Ela me transformou. E vamos ver. E aí, quando nós falamos isso, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Talvez muitas pessoas possam pensar, não, mas para alçar voo, nós precisamos da asa da razão e da emoção, ou seja, do conhecimento e do amor. E aí eu falo, estejamos mais atentos. Primeiramente, no livro Jesus no Lar, capítulo 9, Jesus vai falar exatamente sobre essa questão. E Jesus, a última frase, o último parágrafo do capítulo, Jesus diz que as duas questões são muito importantes, mas ele lembra, no entanto, aquele que ama anda à frente daquele que simplesmente sabe. Livro Jesus no Lar, capítulo 9, psicografia de Chico, pelo espírito Neio Lúcio. E vamos ver que quando nós estudamos este livrinho, o Novo Testamento, que no meu caso é um Novo Testamento velho, antigo, caindo aos pedaços, ele sempre vai dizer que a lei maior é o amor. Não existe Jesus pregando sobre capítulos e versículos do Antigo Testamento. Sempre que vão perguntar para ele qual é a maior lei, e são as 3 passagens que eu citei.
Mateus 22, Marcos 12 e Marcos 12 ou Marcos 11 e Lucas capítulo 10, Marcos 12, como eu havia citado anteriormente, Marcos 12, 29 e 31. Então nós vamos ver que ele sempre vai citar que a maior lei é a lei do amor. A maior lei é a lei do amor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, porque o cumprimento da lei é amor. Nós vamos ver que tudo é voltado para o amor, não para o conhecimento. Vamos ver que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 13 a 16, ele vai dizer: eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. O que é evangelizar? Pregar os ensinos de Jesus. Então, vamos estar atentos, queridos. O que importa não é quantos livros você já leu esse ano. Não importa quantas lives eu realizei. Não importa o quanto que eu conheça desses livros. Não, queridos, isso não importa. Importa quem eu sou na minha vida. Importa quem você é na sua vida. Então, quem sabe nós possamos nos lembrar da parábola do bom samaritano e respeitar a verdade de cada um, respeitar o momento evolutivo de cada um e fazermos com que a nossa vida, o nosso exemplo, seja a mostra para todos que sim, nós estamos nos transformando em pessoas melhores. É isso, queridos.